Para muitos americanos, os Estados Unidos carregam o mundo nas costas. O poder militar do país justifica essa percepção. Hoje, no entanto, se pode questionar se o sistema político americano consegue sustentar sua longa e ameaçada democracia. Tem eleição no ano que vem. De certa forma, a campanha já começou. E todo mundo já viu esse filme, Biden ou Trump? A repetição da disputa dos mesmos candidatos aqui nos Estados Unidos é uma prova de partidos políticos com sérios problemas. O indicador de um processo que é de desgaste da qualidade da representação e da relação entre o cidadão e a representação. Isso que tem acontecido, ou que aconteceu nos Estados Unidos, tem afetado democracias representativas ao redor do mundo, né? Nós vimos isso no Brasil, nós vimos isso na Hungria, nós vimos isso na Polônia. Retornando ao caso dos Estados Unidos, eu creio que tem uma matriz importante aí nesse indicador, que é uma externalidade. E qual é essa externalidade? É a ausência, sobretudo na última década, de um grande inimigo externo. O que eu estou querendo dizer? O ápice da democracia americana, em determinado sentido, durante o século XX, foi o período, ou foram os períodos, em que os Estados Unidos tinham de maneira muito clara um inimigo externo, e esse inimigo externo servia como uma espécie de cimento que galvanizava as posições em torno de um foco comum. Então, o foco comum externo era combater esse inimigo. Fosse ele o Hitler, fosse ele os soviéticos posteriormente. Isso, em determinado sentido, civilizava a agenda interna, fazendo com que você tivesse determinados critérios, linhas que você não cruzasse. E isso fez com que, durante muito tempo, tanto entre o Partido Republicano quanto dentro do Partido Democrata, as lideranças surgissem dentro de uma lógica que a ciência política tratava como normalizações. Quer dizer, o indivíduo tinha um discurso eleitoral, ele ganhava a eleição, ele tinha uma prática que era normalizada porque o grande desafio era o desafio de ordem internacional. Como os democratas não conseguiram encontrar um candidato mais jovem e bem conceituado? Joe Biden faz 81 anos em novembro. Na eleição do ano que vem, que é novembro também, vai estar com 82. Se reeleito, vai terminar seu mandato com 86 anos. Pior, são os republicanos. Donald Trump responde a 91 processos na justiça e só tem 3 anos a menos que Biden. Como é que um país como os Estados Unidos não conseguiu encontrar nomes melhores? Esse talvez seja o grande desafio. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, para esse cenário dentro do Partido Republicano e dentro do Partido Democrata, nós temos dois desafios que são distintos, né? O desafio dentro do Partido Republicano é que Trump, em determinado sentido, tomou o Partido Republicano de assalto. Significa dizer o quê? Que a forma como Trump lida com a política e interage com a política cotidianamente deu a ele a capacidade e a capilaridade de ir colocando para fora do jogo político e eleitoral aqueles nomes que, em determinado sentido, mesmo que fossem potencialmente interessantes, eles não tinham espaço de sobrevivência. Significa dizer o quê? Um jovem governador, uma jovem governadora, um jovem senador, uma jovem senadora que tentassem fazer uma puxada do Partido Republicano mais ao centro, eles acabam sofrendo uma oposição ferrenha desse grupo que apoia Donald Trump, que acaba sendo mais radical na sua abordagem, não só do ponto de vista narrativo, mas algumas vezes do ponto de vista do embate físico também. Então esse é um marcador. A falta de consenso interno dentro do Partido Democrata faz com que você tenha tantas correntes competitivas fazendo barulho simultaneamente que a capacidade de um candidato, como por exemplo Bernie Sanders, que representa esses grupos mais à esquerda do Partido Democrata, de ganhar a eleição é baixa. Mas a capacidade que ele tem de fazer com que um candidato democrata perca a eleição simplesmente por dizer que não vai dar apoio a esse candidato é alta. Então nós temos que, em determinado sentido, essa própria modelagem do sistema eleitoral, em que você tem vários partidos, mas ao final do dia apenas 2 são politicamente competitivos, esses partidos vão virando grandes associações, grandes federações cívicas. O ponto é que, na atual conjuntura, e aqui eu faço referência à minha primeira resposta, é que a atual conjuntura vai gerando uma conformação de forças, de ações e de atores que vai estrangulando as novidades.
no sentido de que Trump de um lado e Biden do outro acabam tendo que consumir tanto oxigênio para sobreviverem que não sobra oxigênio para os novos. Eu acho que o elemento mais importante aí da reflexão é, ao final do dia, o impacto que esse processo gera em torno de surgimento de novas lideranças. E essa oxigenação, que foi o termo que eu usei anteriormente, me parece ser o elemento mais preocupante. Porque você tem todo mundo girando em torno desses dois sóis, por assim dizer, e como eles são dois sóis, a gravidade e o calor por eles emanados faz com que, se você estiver longe demais, você morre congelado, se estiver perto demais, você morre queimado. Em termos de liderança e de vascularização do sistema político, eu creio que o problema é muito menos o fato dos indivíduos terem idade avançada e muito mais o fato de que isso é um indicativo de que as estruturas partidárias dos republicanos e dos democratas ainda não são capazes ou se tornaram incapazes de trazerem nomes que são competitivos e que entendem a nova realidade. Os dois debates feitos por outros potenciais candidatos pelo Partido Republicano não mudaram em nada a percepção do eleitor americano. Todos se veem numa saia justa, bem desconfortável. Por um lado, querem parecer uma alternativa a Donald Trump. Por outro, a vantagem de 40 pontos nas pesquisas de Trump faz dele, na prática, o candidato do Partido Republicano. E quem quer se queimar com o partido e com o potencial próximo presidente? As críticas a Trump, e não falta munição para fazê-las, são para lá de suaves. Trump gosta de dizer que tudo dele é maior, mais espetacular, mesmo quando não é. Mas em se tratando dos problemas dele com a lei, ele é inegavelmente o campeão entre todos os presidentes da história americana. Biden, em comparação, é muito mais normal, sólido e tem feito um governo que, sob todos os critérios, pode ser considerado como mais para positivo. No entanto, apesar dessa claríssima diferença entre a competência, até decência dos dois, as pesquisas mostram ambos praticamente empatados para o eleitorado, que vai decidir no ano que vem qual dos dois terá direito a um segundo mandato. Especialistas acham que no mundo tão polarizado que vivemos hoje, muito menos pessoas do que no passado estão dispostas a mudar de lado, seja qual for a razão. É como se o eleitor tivesse virado um torcedor de futebol. Não se troca de time de jeito nenhum. A avaliação do governo de Joe Biden é um caso de copo meio cheio, meio vazio. Pelo lado positivo, o desemprego caiu muito por aqui. Já a inflação aumentou. O preço da gasolina subiu 63% desde o início do governo dele. E os americanos consideram um direito sagrado andar de carro. Já do lado internacional, muitos elogiam o apoio dele à Ucrânia. Outros veem com muito mais preocupação o que eles enxergam como a invasão de imigrantes através da fronteira do México. Se preocupam muito mais com isso do que a invasão da Ucrânia pela Rússia. E reclamam muito do preço dessa guerra. Biden tem um problema internacional que, portanto, ele não controla, que é o preço do petróleo, batendo os $100 o barril. A pressão inflacionária que isso provoca é grande demais num país que mama nas tetas dos postos de gasolina como uma questão de sobrevivência. Pior, quais são os dois países que mais influência têm na dinâmica dos preços? São Rússia e Arábia Saudita. Ambos preferem a vitória de Trump. Vladimir Putin espera que o apoio do governo americano à Ucrânia ou acabe ou diminua substancialmente com Trump como presidente, algo que, aliás, já é uma tendência do Partido Republicano. Sem as armas e os dólares dos Estados Unidos, vencer a guerra contra a Ucrânia ou conseguir um acordo muito favorável seria bem mais fácil. E a Arábia Saudita nunca perdoou as críticas de Biden depois do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Por causa da importância estratégica do petróleo, Biden depois visitou a Arábia Saudita e tentou fazer as pazes. Mas a relação entre os dois países parece mais assim como um caso de vaso quebrado. Mesmo colando os cacos, nunca fica a mesma coisa. No mundo onde a imagem é fundamental, Biden parece estar sempre a uma escorregada de botar tudo a perder. Ele parece mesmo um velhinho, na maneira de andar, de falar. On a Zoom call to make sure we're all on the same page. As president, I will bring back peace through strength.
Para um país que historicamente se sente como a maior superpotência do planeta, ter um líder assim não atende à expectativa de muitos. A inflação persistente, que é o outro ponto fraco do governo de Biden, afeta principalmente os mais pobres. Em pesquisas sobre esse aspecto, muita gente acha que Trump fez um governo melhor. Os números de Donald Trump são muito bons. São muito bons. Isso ouvindo tanto de democratas quanto de republicanos. Uma análise bem isenta. Aqui a gente não tem posição partidária ou preferência, né? Mas os números do mandato deles são, sim, muito bons. Então, a gente pode esperar que haja uma retomada econômica. Claro que aí o Trump ele tem as próprias preferências e o jeito de governar dele. Um viés para a política econômica, um viés para a política internacional, para a política de segurança, de imigração, que são completamente diferentes das propostas de Joe Biden. Então, nós podemos esperar que, né, haja essa guinada, mas, como eu te falei, né, diminui muito a incerteza. Então, o que nós temos de histórico, de números econômicos de Trump,